Bendito seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus, que mais uma vez prova a sua fidelidade, renovando a sua misericórdia a cada manhã. E nós estamos aqui para ser gratos a Ele, procurando conhecê-lo mais. Como a própria palavra diz que nós devemos conhecê-lo mais, Oséias 3:6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós vamos estar nesse processo aqui de estudo da palavra. Vamos continuar porque sabemos que a maneira eficaz de conhecer o Senhor é ouvi-lo todos os dias. É dessa maneira que a gente conhece. Você, para conhecer as pessoas, não faz isso? Conversa com elas? Pois conversemos com Deus, que é dessa maneira que nós vamos conhecê-lo cada vez mais. Nós estamos com capítulos de Levítico, do primeiro ao terceiro capítulo, e nós estamos vendo que está falando de como fazer os sacrifícios, e a mesma coisa do livro de Êxodo, aquelas repetições. Mas não se esqueça que Deus não colocou nada em vão. Essas repetições são necessárias para a nossa vida. Quanto mais repetir, melhor. Meu estudo sobre pedagogia, do curso que eu fiz, eu aprendi que quando nós aprendemos, há uma mudança de aprendizado. Então, a aprendizagem é a mudança de comportamento. Quando a gente muda o comportamento, é sinal que aprendeu alguma coisa, ou para o bem ou para o mal. Então, Deus, que é o professor dos professores, mestre dos mestres, e provou isso através do seu Filho Jesus, então ele tem nos mostrado a necessidade das repetições para que a gente vá incorporando, assimilando tudo aquilo que ele quer dizer. Eu vou passar rapidinho o capítulo, mas não podemos deixar de valorizar cada capítulo dos livros da Bíblia, seja eles quais forem. E nesse caso, estamos no livro de Levítico e vamos rever mais um pouquinho aqui sobre o que Moisés está falando para o povo em relação aos sacrifícios, como deveria ser feito, e esse é o capítulo 4. Capítulo 4 de Levítico. Quando alguém pecar, Moisés falou assim. Moisés fez a sua introdução para os leigos em relação às ofertas. Quando alguém pecar. A oferta pelo pecado para a purificação é algo importante na primeira aliança. Tinha que ter uma oferta. E nós sabemos que essas ofertas já estavam simbolizando a Jesus Cristo, que haveria de vir e se oferecer por nós, dar sua vida por nós. Mas aqui o Senhor está colocando tudo como símbolo para que não perdêssemos de vista o que ele tinha de fazer, a sua promessa iria se cumprir, e a cada sacrifício desse, estava se lembrando da promessa. Vocês lembram que que foi feita uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15? Olha a sabedoria de Deus. Todas essas atitudes aqui, todas essas recomendações, é para mostrar que ele estava mantendo a promessa. Jesus não poderia vir assim de qualquer jeito, tinha que haver um preparo. Assim como ele fez com Abraão, vocês lembram? Abraão sempre, quando estava pensando que Deus não ia mais falar da promessa, porque estava achando demorado, aí Deus vinha e falava da promessa. Aqui nós sabemos que continua o mesmo processo. Aqui o Senhor está falando da promessa. Jesus vem. Cada situação dessa aqui, cada sacrifício desse, Deus lembrando ao seu povo da promessa. A gente precisa conhecer o Senhor, cada dia mais. Depois de ler 50 capítulos de Gênesis, mesmo passado assim rapidinho, mas vocês fizeram revisão, é claro, né? Aqui é pouquinho que a gente lê, não lê o capítulo completo, mas vocês estão estudando depois, não é isso? Então, nesses 50 capítulos, já deu para a gente conhecer um pouquinho o Senhor? Já viu o conhecimento? Veja como ele faz. No princípio já foi assim. Abraão pensava que não ia mais falar do assunto, já estava achando que não ia mais acontecer. Ele se apresentava a Abraão e dizia para Abraão da promessa.
E Abraão teve momentos que ficou assim, mas a promessa eu não vejo nada, eu só tenho um servo, Eliezer, esse vai ser o meu herdeiro. Teve um momento que Abraão perdeu a paciência e Deus, com a sua paciência e o seu amor incondicional, sempre se apresentando e dizendo: ainda não é a hora, Abraão, mas ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Então Deus vem nessa trajetória linda. Está conhecendo Deus? Que trajetória maravilhosa, né? Parece tudo tão enfadonho, mas era o Senhor lembrando para o seu povo: vai ser assim, é desse jeito. Hoje está sendo um animal que está sendo morto no seu lugar, mas quem vem morrer no seu lugar é o Cristo, é o meu filho amado, é o meu único filho, que vai se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Então, está entendendo Deus? Está conhecendo mais? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Então, você vê aqui no capítulo 4, falando do pecado, falando da oferta sobre o pecado. Se alguém pecar, aí o Senhor vai dizendo o tipo de oferta de acordo com o tipo do pecado. É isso que você está vendo aqui no capítulo 4. Aí você pode reler direitinho e se lembrar quão grande é o amor de Deus. Como é que Ele faz isso? Que coisa linda, não é? Marcando assim a cada momento a vida do povo que Ele escolheu. Virá o meu filho, Ele virá. Então, queridos, vamos continuar conhecendo o Senhor. Então, nesse capítulo 4, você vai ver a expiação pelo pecado, as ofertas, todo tipo de oferta, que vocês podem ler cuidadosamente em cada versículo, em cada tipo de sacrifício desse. Todos eles simbolizavam Jesus. Já viu que Deus lindo? Se apresentando ao povo cuidadosamente, fazendo todo o lembrete de que a promessa estava de pé. E quando chega em Levítico capítulo 5, o que é que você vai encontrar? Vai ser outra coisa, né? Novidade. Não, você vai encontrar o mesmo. O Senhor deixou um livro exclusivo, Levítico, só para mostrar cada tipo de pecado, cada tipo de oferta. E tudo simbolizando Jesus. Então você já sabe, o capítulo 4 são essas coisas, mostrando cada sacrifício e fazendo o povo entender que ele não tinha esquecido da promessa. E aqui no capítulo 5 de Levítico, uma lição importante nos é dada. Já estou no 5, estou passando rapidinho, porque eu sei que vocês estão entendendo o que Deus está fazendo, né? Todos os capítulos do Levítico estão lembrando que um dia Jesus Cristo viria. Então, a gente está repassando aqui rapidinho. Vocês têm um tempo todo para reler também. E agradecer pela essa graça maravilhosa que começou lá no Éden, quando o Senhor fez uma promessa. Gênesis 3,15, começou ali a graça. Deus podia fulminar aquele casal e fazer outro. Enterrá-los e mostrar um novo casal que ele ia fazer. Fazer um novo casal e mostrava: olha, aqui morreu 2. Um casal que eu fiz e que desobedeceu. Agora vê se vocês não desobedecem. Deus não podia ter feito isso? Mas não fez. Ele sempre foi gracioso. A graça não começou em Jesus. A graça superabundou. Ficou na dimensão mais ampla com Jesus. E aqui está se lembrando a promessa. Não se esqueça disso. A promessa ficou lá atrás. Em Gênesis 3,15. Nós já estamos no livro de Levítico e o Senhor lembrando ao seu povo: eu não me esqueci da promessa. Estou preparando vocês para o processo. E começou a preparar, semelhante a alguém que vai fazer uma cirurgia delicada e que tem que passar por procedimentos para depois então fazer a operação, a cirurgia. Aí Deus está assim, numa caminhada com o seu povo, sabendo que eles vão receber o filho dele e que precisamos ser preparados. O processo do Senhor Jesus, 33 anos aqui na terra, não ia ser coisa pouca, não. Como nós já sabemos. E Deus vem nessa caminhada preparando o seu povo. E aqui no capítulo 5, nós estamos vendo a importante que o Senhor mostra neste capítulo, nesse contexto, o fato de que o pobre poderia oferecer um jarro da melhor farinha
como oferta do pecado. É aqui nesse capítulo 5, no versículo 11. Está vendo vocês como Deus? Que processo maravilhoso. No meio de todas essas ofertas, você já sabe que o novilho era para novilho e o boi era para o rico. O rico dava oferta pelo seu pecado de um boi, de uma novilha. Aí, se era uma pessoa mais ou menos, já dava ovelha. Já não era tão rico, mas dava ovelha. E quando chega no pobrezinho, a pomba ou a rolinha. Para ninguém ficar de fora, todos tinham oportunidade de se arrepender, de colocar sua oferta em arrependimento, mas com o pecado tinha que ser alguém morto, a pessoa que pecava, então morria aquele bichinho no lugar. No lugar do pobre morria uma rolinha, morria uma pombinha. No lugar do rico morria um boi, morria um novilho. Não é porque o pecado do rico era maior do que o do pobre, não. É porque ele tinha mais condições de pagar, de comprar uma coisa mais cara, um animal mais caro. Que tem pobres que pecam pior do que o rico, sabia? Não tem negócio de exceção de pessoas, não. Tanto faz um como o outro. Qualquer um pode cometer pecados terríveis diante de Deus. E aqui nós vemos que o Senhor dá oportunidade ao pobre oferecer um jarro com farinha. Porque não podia, aquele pobre que não podia dar nem sequer a rolinha, a pombinha, pegava um jarrinho de farinha e colocava diante do Senhor como oferta. Aqui prova que realmente o Senhor em todo o tempo é misericordioso e Ele mostra o que Jesus faz por nós. É por amor. Na verdade, tudo isso era preparação para mostrar o amor de Deus a cada dia. É por amor, não tem preço. Um jarrinho de farinha ia pagar o pecado de alguém? Mas o Senhor mostra o seu amor. Aquele que não tinha nada, não podia dar nem sequer uma rolinha. Então, um jarro de farinha diante do altar do Senhor, como sacrifício. Foi ordem do Senhor e Moisés e o sacerdote tinham que aceitar. Aquele pobrezinho que não tinha nada dava o jarro de farinha. É isso que se destaca aqui no capítulo 5. Tirando disso, você vê as mesmas coisas. Confessar o pecado. Cada alma que pecasse tinha que confessar, tinha que dar a sua oferta, de acordo com as suas condições financeiras. Então, repete-se as mesmas coisas aqui no capítulo 5. É o Senhor colocando a cada momento a lembrança. Eu vou cumprir minha promessa. Vocês não estão preparados para receber ainda. Vai chegar a hora. Preparação. Glórias a Deus. No capítulo 6... Aqui nós descobrimos, no capítulo 6 de Levítico, nós descobrimos que roubar envolve mais do que somente retirar algo de alguém. Deve haver a restituição. Vocês lembram do Zaqueu? Ele já sabia disso. Certamente alguém falou para ele nas leis que não faltava fariseu para estar falando as leis, só não sabia ou é cumprir, né? Então ele restituiu quadruplicadamente. Do jeito que a Bíblia fala aqui nas leis de Moisés. Então, se roubasse, não era somente dizer, me perdoe, tinha que restituir. Então, destaque aqui no Levítico capítulo 6 é isso, que às vezes a gente pensa que, não, mas eu peço perdão somente, precisa restituir. Jesus já pagou, ainda bem que nós estamos na nova aliança. Mas, nas leis, a coisa era séria. Se roubou, tem que restituir. Não é que Jesus já pagou o preço e a gente não possa fazer isso. O melhor é fazer isso. Como gratidão. Não deixar aquela pessoa sofrida por ter faltado alguma coisa que nós pegamos dela, a gente devolver. Agora, se não tem mais condição. Certa vez alguém roubou no nosso sítio, roubaram muito. A opção de rapazes entrou no nosso sítio e roubaram. Pegaram muitas coisas nossas. Mas eles venderam, deram fim em tudo. E quando se arrependeram, se aceitaram Jesus Cristo, somente um tinha alguma coisa do que tinha roubado. E ele devolveu. Mas os outros não devolveram. E deixaram de ser perdoados? Não. Tanto nós perdoamos como nosso Deus perdoou. Se o arrependimento foi genuíno. Mas quando se pode restituir, se restitui. Então, queridos, aqui estamos com esse destaque no capítulo 6 de Levítico. Negar ao seu próximo qualquer coisa, mentir,
se a pessoa mentir, não e reter o que é do próximo, todas as explicações de todos os pecados ficaram bem claro para eles. Daqui a lei só está mostrando o pecado. Que eles faziam as coisas e nem estavam sabendo, achando que estava tudo maravilhoso. E a lei vai apontando tudo, mostrando tudo. E não dá jeito. A lei mostra tudo e não dá jeito. Mas Jesus veio e agora nós somos salvos. Todo esse tipo de pecado que está aqui sendo apresentado, tudo isso foi levado na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A lei só fazia mostrar. Eles não cumpriam e morreriam se não tivesse aqueles sacrifícios. Até Jesus chegar. Jesus chegou, fez o sacrifício de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Isso já está bem claro para nós. Louvado seja Deus. E aqui nesse capítulo 6, nós vemos também o juramento falso. Capítulo 6 de Levítico. Jurar falsamente. Nós vemos Isaías 65, 16, Deuteronômio 32, 4, Salmos 31, versículo 5. Tudo isso está falando sobre juramento falso, também sendo apresentado como pecado. Quantos deles faziam isso antes da lei? Estava achando que estava abafando, né? Mas aí vem a lei botando tudo em dias, olha aqui. E aí, quando chegou Jesus, que nós lemos tudo isso, Jesus já chegou, e a gente olha e vê quão grande é o amor do Senhor. Quanta coisa nós fazemos e ficamos achando que estamos abafando. Estamos porque Jesus levou, mas as mínimas coisas que nós temos feito diante de um Deus que é santo, 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 é pecado. E se não fosse Jesus, nós estaríamos bem arrumados, hein? Porque nós ofendemos ao Senhor por segundo. Quando a gente faz alguma coisa com alguém, está ofendendo a Deus. E o que é que nós não fazemos durante o dia com as pessoas? O que não falta são as feridas nas pessoas por causa de nós. E cada vez que ferimos um irmão, ferimos alguém, estamos ferindo a Deus. Porque ele disse, se a gente não estiver bem com as pessoas, não está bem com ele. Porque se a pessoa não amar as pessoas, se nós não amarmos as pessoas que vemos, como poderemos amá-lo sem vê-lo? A prova do amor da gente, nosso amor a Deus, é se nós amamos uns aos outros. Então já imaginou se Jesus não tivesse vindo? A lei está mostrando tudo aqui. Tudo. Um juramento falso. Meu Deus, quanta coisa. Negar alguma coisa ao seu próximo. Achando alguma coisa perdida e não devolvendo. Aí, mostrando tudo, escancarou tudo. Está aqui o livro de Levítico, no 6º capítulo, 4, 5 e 6, todos falando de pecados. Deixando bem claro. E quem resolveu isso? Quem continua resolvendo isso? Jesus. Jesus. Aqui Deus só estava apenas mostrando. Vejam aí a sua situação. Para poder olhar para vocês, um animal vai ser morto no lugar de vocês. Mas não vai resolver. Vocês nem sequer obedecem nem a isso. Até o sacrifício eles faziam, na mesma hora já estavam fazendo pecado novamente. Não valorizava aqueles... O animal estava morrendo, não era eles, né? Hoje, sabendo que Jesus, o Filho de Deus, desceu, despojou de toda a sua glória para vir morrer por nós. A gente ainda brinca, não é grato. Sabe que não tem que pagar nada, mas a gratidão, Deus requer. E a gente não tem nem gratidão por isso. Então, queridos, nós estamos aqui num processo de conhecimento de Deus. É isso que Oséias fala, para nós conhecermos ao Senhor. Está dando para conhecer o amor de Deus? É ou não é incondicional? É incondicional. Olha o processo de anos e anos. E depois de tudo isso, aí chega o Senhor Jesus Cristo. Já se passaram 2000 anos e nós estamos aqui nesse processo de conhecimento do Senhor, entendendo, procurando entender esse amor. E a cada dia o Espírito Santo nos conduzindo quando nós deixamos para uma única direção. Ele vai voltar. E a gente precisa ter uma sacudidazinha, não é? Esses dias está sendo um tempo diferente para a gente entender que ele vai voltar.
é a sua segunda vinda. E quando você olha para esses livros mostrando tudo que Deus fez, e depois vem Jesus e dá salvação, e depois promete vir buscar, e vem buscar, porque não tem nenhuma promessa dele que não se cumpra. Então ele está vindo buscar. E nós, como igreja, estamos fazendo novos irmãos? Ou estamos satisfeitos com a nossa salvação, felizes, sentados em frente de um televisor, se alegrando com os cantores gospels, com as pregações gospels, e o vizinho da direita, como é que está? Você sabe se ele faz esse processo aqui de Levítico? Tem gente fazendo ainda, oferecendo bolinhos. Você já viu isso? Quem sabe seu vizinho faz isso? Está dando bolinho aí para alguém, para um Deus estranho, porque para um Deus verdadeiro, jamais ele vai receber mais nada do que foi escrito aqui. Tudo que está escrito aqui em Levítico, em Êxodo, tem gente fazendo. Ainda não acredita que Jesus foi o suficiente. Ainda não acredita que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito em João 1:29. Então a gente vê tudo isso aqui, acha até cansativo de ficar lendo, mas não é não. Tem gente fazendo isso, e quando você lê isso, você sabe que você está salvo por Jesus Cristo, e saber que o seu vizinho está fazendo isso aqui, já imaginou? E você pode ficar indiferente a isso? Não pode. Então, dobra seus joelhos e pede forças a Deus e vai lá na casa dele. Você não sabe quem é. Vai na casa desses vizinhos aí, você não sabe, mas tem alguém fazendo. Tem alguém dando bolinhos de farinha, fazendo tudo esse processo que está aqui em Levítico. Matando animais, matando rolinha, matando pombo, matando boi, matando carneiro. Tem alguém fazendo, você sabe disso? Então, em nome de Jesus Cristo, ele já está vindo. A nossa gratidão, a gente não paga nada, é grátis, é salvação de graça. Ele diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como mostramos a nossa gratidão, como é? Quantos discípulos você tem? É a gratidão. Quantos discípulos? Tá difícil? Vai para o meio do pobre. Você vai encontrar tantos pobres, tantas famílias pobres. É o que mais tem na terra. A dificuldade de fazer discípulo é porque a gente não está na direção certa. Se a gente for para os bairros marginalizados e trabalhar com os pobres, você vai ter. Não porque eles são melhores do que os outros para aceitar Jesus. Tanto faz o rico como o pobre. Todos têm dificuldade de aceitar Jesus. Porém, o pobre, nós temos a comida para dar e sabe que estômago conquista. Através do estômago nós conquistamos. Ele vem por causa do pão material e termina aceitando o pão da vida, que é Jesus. Eu não sei porque você não tem 12 discípulos. Qual é a dificuldade? Avance, vai num bairro pobre e comece a caminhar a semana toda para lá. Escolha 2, 3 famílias e comece a trabalhar com elas. As famílias que dêem a oportunidade de você entrar, faça o estudo. Aí você vai ganhar uma família, vai ganhar 2, 3. Nós sabemos que nem todos os pobres vão receber Jesus, mas muitos deles, por causa da gratidão, por você levar o pão de cada dia para eles, eles começam a ouvir a palavra. Eles não estão querendo nada, mas somente por causa da gratidão, porque você está servindo a eles, está cuidando deles, eles começam a ouvir a palavra. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Eles já começam a ouvir, porque você sabe, se você não levar comida, eles não vão querer nem ouvir. Então a gente tem que investir. Por isso que tem que ter prosperidade. Toda semana eu tenho que levar alimento para aquelas crianças que estão lá, naquele bairro que vocês sabem que eu estou indo. Esses dias eu não estou indo, mas a minha equipe está indo, levando. Eu não estou indo porque sou proibida pela autoridade, pela minha idade. Mas a minha equipe está indo, todo domingo leva comida para eles. E leva maçã, viu? Não leva pedaço de jaca não, porque eles já estão acostumados a achar a jaca no quintal dos outros. A gente leva maçã, leva uva. Por isso que tem que ser próspero, querido. Vamos observar a Bíblia inteira, porque é a palavra de Deus. A Bíblia manda, a gente nos estimula a ser prósperos.
Mas por quê? Para servir ao Senhor, para ampliar o reino de Deus. Então, gratidão. Aceitar de Deus a prosperidade. Tem gente que está lutando contra a prosperidade porque acha que é pecado. Aceitar de Deus a prosperidade é você estar com toda a condição de fazer discípulo, porque você sabe muito bem que se chegar num bairro pobre e começar a ajudar as famílias, você verá o que Deus vai fazer. E aí você vai ter uma opção de discípula pobre, por enquanto. Depois elas vão prosperar também. E o que vai acontecer? Deus vai mandar ricos para te ajudar na obra. Deus vai mandar. Deus mandou ricos para ajudar a obra de Jesus na terra. Mulheres ricas ajudaram. Jesus não ficou como um pobretão na terra. Ele teve prosperidade. E Deus não mandou o dinheiro caindo dos céus. O dinheiro para a obra que Jesus estava fazendo aqui não foi caído dos céus. Jesus podia receber caído dos céus, não é? Deus só mandando os dinheirinhos lá, caindo as moedinhas, e Jesus Cristo só fazendo a obra. Não foi assim. Deus usou pessoas para ajudar, fazer o ministério de Jesus. Até na sua morte, alguém deu lençol de linho, fez uma sepultura maravilhosa para ele. Só para 3 dias, ele não iria ficar debaixo do chão. Não ia ficar na sepultura, no chão, não, que ele não foi enterrado próprio na terra. Os túmulos do jeito daquele tempo. Mas o Senhor providenciou tudo. Você está correndo da prosperidade com medo de quê? É para receber. A Bíblia fala de prosperidade. E você vai ter muitos discípulos. É para ser líder de 1000. Isso é gratidão a Deus. O que Ele fez por nós é para nós estarmos a cada dia dando um irmãozinho para Jesus. Deus está falando comigo, sério? Não sei se está falando com mais alguém. O que Ele fez por mim é para que eu esteja todo dia dando um irmãozinho para Ele. Para Jesus. Ele ficou sendo primogênito depois do sacrifício que Ele fez. Ficou sendo primogênito. Gerou irmãos. E agora deixou esses irmãos, que é a sua igreja, aqui na terra, para gerar mais irmãos para Ele. Diariamente. Deus está falando comigo. Quais são as pessoas que eu tenho gerado diariamente? Nós somos frutíferos. Temos o Espírito Santo. O nosso útero está saudável. Tem aquele que é a saúde pura, Jesus, que é o Espírito dentro de nós. Então só é mãos à obra, né? Não tem desculpa para a gente. Está chovendo? Nós somos aquecidos pelo poder do Espírito. Aí Ele nos aquece. Você acha que para as pessoas conseguirem seus objetivos na área material, eles param por causa de chuva? Vai ver um atleta se ele parou por causa da chuva. Ele quer ganhar, não quer? No processo da competição, eles vão para qualquer dificuldade, fazem tudo para poder ganhar, receber o prêmio, ser o primeiro. Então não tem chuva, não tem nada. Então você e eu precisamos ser gratos ao Senhor. Não tem chuva, não tem quarentena, não tem nada. Nós não vamos desobedecer às autoridades. Máscara no rosto, distância um do outro de 1,5 m, mas vamos aos cultos nos edificar. Se nós estamos dizendo que tem espaço para tantas pessoas, não está enchendo nesse espaço, é porque tem gente que paralisou, que parou a gratidão a Deus. Precisa ser grato. Tem gente que esqueceu do que Jesus fez, que não tem coragem de ir se edificar, receber a palavra, mesmo sabendo que tem espaço, mas está ficando vazio o seu espaço. As lives são muito boas, porém, nós necessitamos de obedecer os nossos profetas. Se o profeta diz que tem 50 lugares, é para preencher os 50 lugares. Nós precisamos, os nossos profetas, sentir a fé que há nele e também receber dessa fé, renovar a nossa fé. Se vocês estão se conseguindo numa live receber de Deus, imagine como você vê o seu profeta em frente de você. Quantas pessoas têm vindo na minha casa, que têm um chamado, têm vindo com sua máscara, a gente conversa, é outra história. Olho no olho, não pode se ver a boca, mas ver a voz. Tudo mascarado, mas o Senhor é lindo. A gente fica enxergando Jesus um no outro. Esquece das máscaras.
E o tempo que está vivendo agora, que é diferente, ele não vai ser para sempre. O Senhor diz que a gente passa pelo fogo e não se queima, passa pelas águas e não se afoga. Então, vai passar. Não vai ficar afogado, não. Nem vai ficar fulminado nesse fogo, não. A gente vai sair daqui muito mais cheios de Deus. A gente vai sair dessa quarentena com outra dimensão, com mais conhecimento do Senhor. Então estejamos assim, só lembrando do que Ele fez e sendo gratos. Porque o que Ele fez é incomparável. O seu amor é incondicional. O processo desse amor vem lá desde o Gênesis 3,15. E o Senhor não perdeu de vista o seu projeto, o seu plano, a sua promessa. Tudo isso que você está vendo aqui em Levítico é o Senhor dizendo para o seu povo: eu não me esqueci. Veja como é o processo, vá seguindo os passos. Eu estou preparando vocês. O meu filho virá. O meu filho chegará na terra. Do jeito que eu falei, ele esmagará a cabeça da serpente. E vocês terão a vitória. E um dia ele voltará. E essa promessa que vai se cumprir agora. E você está vendo o Senhor dando uma paradinha para todos nós, para a gente relembrar da mesma maneira como Ele fez em Levítico, em Êxodo e em toda a Bíblia, até chegar Malaquias, para relembrar o que iria acontecer na nova aliança. Chegou o momento dele relembrar que Ele está vindo. Aqui é mais a misericórdia do Senhor, é mais do seu amor, é mais da sua fidelidade. Todos nós estamos relembrando. Ninguém mais esquecido. Ele está vindo. A sua segunda vinda é clara e evidente. Não podemos mais esquecer. Ele marcou nesses dias e tem mais algumas coisas que vai nos marcar. É o mesmo processo de Levítico. Talvez depois disso tem mais alguma coisinha, mais outra, mas tudo está apontando para a vinda dele. Tudo estava apontando para o sacrifício que ele iria fazer. Como foi anunciado lá no Éden, ele esmagará a cabeça da serpente, e o Senhor estava apontando para isso. Ele virá. E ele esmagará a cabeça da serpente. E vocês não vão precisar mais fazer esses sacrifícios. Ele fará de uma vez por todas. Agora, do mesmo jeito, ele virá, igreja. Talvez esquecida, igreja. Estou te lembrando. Uma paradinha, uma quarentena. Coisinha simples, mas tudo tem um propósito. Lembrar que ele está vindo. Então, só quero dizer para vocês uma coisinha. Deus ama vocês. Deus nos ama. E colocou amor no meu coração por vocês. Eu amo vocês. Beijo no coração.